Oi gente, recentemente lá no Instagram uma seguidora me perguntou sobre quais eram os pincéis de maquiagem que eu achava assim mais essenciais, sabe, mais necessários para quem quer começar a se maquiar, quer comprar alguns pincéis e não sabe por onde começar. Então eu resolvi gravar esse vídeo hoje para falar de 5 pincéis que eu considero essenciais e básicos pra gente se maquiar. Bom, antes de mais nada, não sei se vocês lembram, quem é mais antiga aqui no canal, provavelmente já deve ter assistido um vídeo meu em que eu falei sobre vários pincéis, fiz resenha de alguns pincéis da linha Dazzle e contei a minha história com a maquiagem, né, que eu não sabia me maquiar, que eu era completamente perdida nesse universo, não sabia preparar a pele, fazer um esfumado nos olhos, nada. E quando eu comecei a usar algumas ferramentas, principalmente alguns pincéis, eu vi uma mudança muito grande na forma de eu me maquiar, sabe? Além da prática, né, de fazer isso constantemente, a gente ir melhorando, ter essas ferramentas, ter esses pincéis ajudam muito para que a gente faça uma maquiagem com um melhor acabamento, enfim, que ela fique mais bonita e fique com uma carinha mais profissional. Então hoje eu resolvi reunir aqui para esse vídeo só 5 pincéis que eu considero assim essenciais. Eu acredito que se você tiver eles, que são pincéis pra gente usar no dia a dia, sabe? Que, enfim, são super fáceis de usar, não tem mistério, não tem segredo, você não precisa ser uma profissional pra entender super de maquiagem. Então, mesmo que você não tenha muita prática, enfim, se você quer começar hoje, eu acredito que com esses 5 pincéis que são super básicos e super versáteis também, você consegue fazer várias coisas e vários tipos de maquiagem diferentes. Bom, então vamos lá. O primeiro que eu vou falar pra vocês é esse pincel aqui, que é o pincel Língua de Gato. Ele é ótimo pra gente poder aplicar a base, então se você quer começar a se maquiar e acredita que dá pra aplicar base com o dedo, você está enganada. Fica muito mais bonito, com acabamento mais perfeitinho, sua pele vai ficar menos oleosa e vai derreter menos se você tiver um aplicador correto para base. Então o pincel de base vai ser super útil para você fazer uma boa preparação de pele. Eu costumo fazer minhas maquiagens às vezes sem nem usar corretivo, mas se você quiser usar o corretivo ainda assim você consegue, né, usar com os dedos e espalhando e tudo mais. Agora a base não tem jeito, para você ter uma boa cobertura nada melhor que um pincel, então esse daqui vai salvar a sua vida. Segundo pincel é esse daqui, ó, que é o pincel pra pó. Depois de aplicar a base, gente, não tem jeito, a gente precisa selar a nossa maquiagem com pó, que vai fazer com que a sua pele fique mais sequinha, que a maquiagem, que a base dure mais durante o seu dia, enfim, vai ficar com acabamento mais bonito, então o pó é super necessário e também é imprescindível que você tenha um pincel que você consiga aplicar o pó, principalmente embaixo dos olhos, enfim, que você consiga aplicar o pó no rosto todo sem ficar com aquela cara pesada, sabe? Parece, sei lá, que você foi batendo pó assim com aquelas esponjinhas, que não é o caso. Esse pincel tem cerdas super macias, então você precisa escolher um pincel que tenha esse tipo de cerda, assim, que seja gostoso, que não pinique, que não arranhe o seu rosto. Eu já experimentei uns pincéis assim que eram péssimos. A minha irmã uma vez tinha um que eu falei, nossa, isso parece um arame, sabe? Escolha um bom pincel, esses da Dazzle são muito macios, são muito gostosos de aplicar. Então o pincel de pó vai super te ajudar também a finalizar a sua pele, a sua preparação de pele e ficar super bonita. Terceiro pincel, o pincel de blush. O pincel de blush também é super fofinho, ó. Esse daqui, ele é chanfrado. E, gente, é ótimo pra aplicar o blush, pra não ficar aquele blush marcado, sabe? Então, um bom aplicador de blush também vai fazer com que você fique com uma pele com uma aparência mais natural e super bonita. Quarto pincel, esse daqui também, assim, é imprescindível se você quer começar no mundo da make e quer fazer um olho bonito, esfumado, mesmo que seja de uma sombra só. Então esse pincel vai salvar a sua pele, que é o pincel de esfumar. Ele geralmente é redondinho assim, ó, tá vendo? E tem que ser muito macio, quanto mais macio melhor para você aplicar a sua sombra e ir esfumando para que ela não fique marcada, sabe? Então um pincel de esfumar vai elevar assim a sua maquiagem num grau que você nunca viu. Então eu super recomendo que você tenha esse pincel de esfumar que
realmente é super importante. E uma outra coisa, se você quiser investir um pouco mais nos pincéis e tudo mais, você pode às vezes pegar um pincel de sombra e um de esfumar, ou 2 de esfumar pra você ter e poder brincar mais com cores, mas se você tiver pelo menos um já vai fazer muita diferença. E por último, eu gosto muito do pincel chanfrado, que é esse daqui, ó, pequenininho, para sobrancelha, para desenhar a sobrancelha, mas ele pode ter outras utilidades também. Você pode usar às vezes para fazer um delineado, enfim. E aí esse daqui ainda vem com a escovinha para pentear os pelinhos. Então eu acho ele super versátil se você faz a sobrancelha, né? Se você quer deixar ela mais definida, mais bonita na maquiagem. É super útil. Agora, se você não faz ou se você usa só um lápis, aí talvez você não tenha necessidade dele. Mas eu gosto muito justamente por conta da versatilidade dele, assim como outros. Eu também gosto de aplicar o pincel de base, por exemplo, para passar o iluminador. Enfim, a gente consegue com esses pincéis que eu mostrei pra vocês ir criando outras possibilidades. Então assim, se vocês tiverem esses pincéis, eu acredito que grande parte dos problemas de maquiagem de vocês vão estar resolvidos. Então é isso, assim, a gente não precisa ter muitos pincéis, desde que a gente tenha bons pincéis e assim, os pincéis mais importantes, sabe? Então, com eles e um pouquinho de prática a gente vai melhorando cada vez mais e aí a gente vai vendo a necessidade de ter outros pincéis ou não. Mas esses daqui são os que eu sempre carrego na minha necessaire, enfim, pra onde eu for, porque eles são, assim, salva-vida, eles fazem tudo que a gente precisa. Ah, e aí, uma dica extra, se você tem poucos pincéis e precisa usar eles com frequência ou com cores diferentes, é você ter um spray que seja higienizador de pincéis, que é muito fácil de limpar os pincéis. Tem resenha desse daqui, que é o da Diesel, que tem um cheirinho super gostoso, que limpa super rápido o pincel, é super prático. Então é muito legal, principalmente, por exemplo, com um pincel de esfumar, que às vezes você quer usar 2 cores de sombras diferentes, enfim. Então você consegue usar o pincel mais de uma vez sem a necessidade de ter 2, 3 pincéis. Então super quebra um galho. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse universo de maquiagem, se vocês já têm esses pincéis ou qual pincel que você mais usa de maquiagem no seu dia a dia. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando tudo que acontece. E me segue lá no Instagram também, que é @thalitscorali, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá. Um beijo e até a próxima!